tarde a todos e a todas que nos assistem, os colegas deputados e deputadas. Eu gostaria de fazer algumas considerações importantes que hoje estão na manchete do site da Carta Capital, da Carta Campinas. O que diz a manchete da Carta Campinas no dia de hoje? Gerente do WhatsApp admite que eleição brasileira foi fraudada por envio maciço de mensagens. O gerente do WhatsApp admitiu pela primeira vez que a eleição brasileira de 2018 teve o uso em massa de mensagens contratadas por empresas privadas em favor de um dos candidatos, o que significa dizer que a eleição foi fraudada por contratação de serviço ilegal. Na eleição brasileira do ano passado, ele abre aspas, houve atuação de empresas fornecedoras de envios de mensagens, envios maciços de mensagens que violaram nos termos de uso para atingir um grande número de pessoas, afirmou Ben Supple, que é gerente de políticas públicas e eleições globais do aplicativo WhatsApp. O que eu estou falando aqui nesse momento é muito grave. É muito grave porque é a confirmação de algo que tem sido reiteradamente colocado. Já havia, inclusive, uma confissão de que o WhatsApp teria também contratado, teriam também sido disponibilizados na Espanha, né? E aí, o que a gente vê aqui na eleição brasileira é que o Tribunal Superior Eleitoral fechou os olhos para as denúncias que foram feitas de que teria havido na eleição uma forma de fraudar recursos, uma forma de tentar mascarar recursos que foram ilegalmente utilizados na campanha eleitoral do senhor Jair Bolsonaro. A declaração aconteceu numa palestra no Festival Gabo, como informa a reportagem Folha de São Paulo. O Festival Gabo é um evento que acontece na Colômbia para jornalistas e para qualquer cidadão. As fraudes do WhatsApp da eleição de 2018 não são novidades, porque em junho o espanhol Luiz Novoa, dono do Envia WhatsApp, confirmou que empresários brasileiros contrataram um programa de sua agência para fazer disparos de mensagens em massa pelo WhatsApp em favor do então candidato Jair Bolsonaro, do PSL, durante a campanha de 2018. Em gravação obtida pela Folha de São Paulo, pelo jornal Folha de São Paulo, Novoa afirma que só foi descobrir do uso político quando algumas linhas telefônicas utilizadas passaram a ser cortadas pelo aplicativo de mensagem. Portanto, empresas, açougues, lavadoras de carro, fábricas brasileiras contrataram os serviços da empresa Novoa, da empresa de Novoa. Até então, ele disse achar normal, pois muitas empresas utilizam disparos de WhatsApp para fazer marketing comercial. A legislação veta que empresas façam campanhas para candidatos. Inclusive, desde 2016, é proibido o financiamento de empresas. Além disso, o TSE veta o uso de ferramentas de automatização, como softwares de disparo em massa. O que nós estamos tratando aqui nesse momento é de algo muito grave,
que a gente já sabia que tinha acontecido nas eleições do ano passado. O Tribunal Superior Eleitoral, diante dessa situação, com certeza isso vai chover representações no TSE, porque não há como a gente aceitar que haja uma desproporção, um peso maior para um lado do que para o outro, porque o que se fez na campanha eleitoral de 2018 foi algo absolutamente reprovável, ilegal, impossível de se aceitar e de se admitir, porque é óbvio que isso favoreceu um dos candidatos em detrimento do outro. Então, nós vamos tomar aí as providências cabíveis ao caso, porque entendemos que é um absurdo que o TSE tenha fechado os olhos. O atual presidente da República alega que ele gastou muito pouco na eleição. Lógico que ele gastou muito pouco, porque as empresas pagaram por ele e ele não contabilizou. Aliás, contribuição de empresas também é ilegal. Então, há duas ilegalidades nessa situação. A primeira ilegalidade é o disparo maciço de mensagens. E a segunda ilegalidade é a utilização de recursos de empresas para financiamento de campanha eleitoral, quando a legislação já proibia que empresas doassem. Aí fizeram uma matemática, uma forma de falsear a tendência a um candidato em detrimento do outro. Quero também aproveitar o ensejo para fazer uma constatação de que, nesse final de semana, nós estivemos rodando na região noroeste do estado de São Paulo, fizemos um grande trabalho naquela região, estivemos em várias cidades, como a cidade de Fernandópolis, a cidade de Jales, a cidade de Aspásia. Estivemos também na cidade do meu amigo Carlão Pignatari, lá em Votuporanga. Estivemos em Dolcinópolis, Indiaporã, Cardoso. Enfim, fizemos várias conversas, várias visitas a prefeitos, visitas a lideranças das cidades, para ouvir as suas demandas, para ouvir as suas necessidades, para ouvir muita reclamação de prefeitos que estão com as suas contas numa situação muito complicada. E por que eu digo isso? Porque faz-se urgente que tenhamos uma reforma federativa. Não é só uma reforma política que se faz urgente no Brasil, mas também uma reforma onde haja maior equilíbrio na distribuição de recursos públicos para a manutenção dos serviços básicos de educação, de saúde, de assistência social, de infraestrutura, porque o que nós estamos vendo nesse país é que os municípios estão super sobrecarregados, estão com todas as despesas para a manutenção dos serviços básicos de atendimento à população. Os serviços públicos não têm sido efetivados da forma como os municípios gostariam e poderiam fazer, mas não se pensa nisso, né? O que nós temos visto é o desmonte das políticas públicas, o que nós temos visto é o desmonte de programas sociais, o que nós temos visto é o enfrentamento maluco, um enfrentamento ideológico, um enfrentamento de ódio, um enfrentamento de intolerância. E o que nós estamos vivendo nessa casa não é nem um pouco diferente do que nós estamos vendo na sociedade lá fora. É a intolerância, é a intransigência, é o desrespeito, é o ódio, é a inaceitação, a não aceitação da diversidade. Então, nós queremos dizer que nós não podemos aceitar essa intolerância. Nós não podemos aceitar que vidas como
algumas pessoas que estão aqui fazendo uma manifestação, né, que os corpos dos trans, os corpos dos seres humanos trans, têm também que merecer respeito por parte de todas as pessoas. Mas nesse país a intolerância, a intransigência, o ódio faz com que as pessoas sejam desrespeitadas na sua forma de pensar e de agir. Portanto, é legítimo. Parabéns a vocês que se encontram aqui. Conte com o apoio da bancada do Partido dos Trabalhadores.